Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus para todos. O irmão falou aqui que o presente, falando de mim, mas o presente para mim é estar com vocês. É uma alegria muito grande. E a minha casa aqui em Blumenau, a minha igreja aqui em Blumenau é a aba. Não tem mais jeito, né, gente? E aí o pastor Haroldo já fez assim um encargo de me levar lá em Curitiba, de me levar lá em São Leopoldo. Eu estou ficando quase com uma carteirinha de membro da igreja aba, né? Deixa o pastor Márcio saber disso. Mas a gente conheceu um pouco mais o trabalho ali em Curitiba, também ali em São Leopoldo. Eu fiquei tão feliz de ver a igreja de Curitiba, de São Leopoldo crescendo. Tivemos ali em Curitiba um seminário de avivamento e eu vi uma igreja assim muito viva, buscando a Deus ali também em Curitiba. Ali em São Leopoldo fizemos aquele seminário Revolucionando Relacionamentos e foram quase 200 pessoas participando, com o coração assim atento para ouvir. Irmãos, o sul do país vai ser ganho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai se encher da glória de Deus, do reino de Deus, em nome de Jesus. Quem crê comigo assim? Eu creio, e a gente ali em Belo Horizonte vai celebrar muito essa vitória de ver o estado do Sul, toda a região do Sul tomada pelo Senhor. E a igreja aba está fazendo um trabalho tão importante nisso. Eu louvo muito a Deus por essa igreja. Eu estou muito feliz de poder estar de volta. Nós estamos há 3 anos fazendo um trabalho de ensino e eu fico muito empolgado sempre que eu posso voltar, sempre que a gente pode estar junto, porque a gente tem trabalhado assuntos, eu acho, tão importantes para a vida cristã. O primeiro ano que nós trabalhamos, em julho, foi a questão do relacionamento. Ano passado foi tão especial, eu saí daqui muito marcado pela fome, pela sede de Deus de vocês. Quando nós tivemos aquele seminário sobre maturidade cristã, foi algo assim muito especial da parte de Deus. Irmãos, eu estou muito empolgado para essa semana, muito empolgado. Você está pronto para o que nós vamos viver essa semana, gente? Gente, eu estou muito empolgado. Por quê? Porque nós vamos viver e mergulhar no ensino da palavra de Deus sobre oração. Mas nós vamos também praticar. Amados, eu digo para você, não há uma prática cristã tão poderosa, tão forte, tão tremenda na vida de um cristão quanto a oração. Aí você fala assim, Drummond, mas eu oro. Mas quem quer ficar melhor na sua vida de oração aí? Irmãos, então você não pode realmente perder esses 3 dias. Vai ser muita base para nós sobre oração, sobre vida na oração. Uma vez eu li um livro há muitos anos atrás, do Dr. Paul Hang-Shu. Dr. Paul Hang-Shu, para quem não conhece, ele tem uma igreja na Coreia com 1 milhão de pessoas, basicamente, uma igreja pequena, né? Com 1 milhão de pessoas, e ele conta que sempre pelas manhãs ele passava pelo menos umas 2 horas de oração com Deus, curtindo a presença de Deus, passando um tempo a sós com Deus. E ele pensava muitas vezes que tinha tanta coisa para fazer, mas a vida de oração dele, ele dizia, era a coisa mais importante. Nós temos métodos, temos maneiras, e é tão bom ver essa igreja no discipulado, nos grupos de crescimento. Mas, irmãos, existe uma coisa que é simples. A oração e a palavra sempre serão aquilo que vai transformar a vida de uma igreja. Posso ouvir um amém aí? Ele mesmo trabalhava com grupos de crescimento, mas ele fala, o segredo da igreja é sempre o mesmo, é a mesma coisa, oração e palavra. E aí nós vamos então mergulhar nesses dias sobre oração. Eu queria muito encorajar você a estar conosco nessa sequência, não só amanhã, mas quinta e sexta. Drummond, posso trazer alguém? Traz mesmo para cá. Nós queremos mergulhar no assunto, viver essa dimensão de oração, tá bom? Então, não fique fora desse mergulho que a gente vai ter nesse assunto de oração. Eu creio que nós vamos sair daqui na sexta-feira, a nossa vida de intimidade com Deus nunca mais será a mesma. Eu creio mesmo. A gente vai estar com uma intimidade com Deus diferente. O Espírito Santo vai fazer uma obra dentro de nós diferente acerca da oração. Fala para o seu irmão assim, você não pode perder. Antes da gente mergulhar na palavra, eu também queria anunciar alguns materiais que vão estar ali atrás, alguns livros que eu quero encorajar os irmãos a estarem adquirindo. Um deles é um livro que eu escrevi junto com meu amigo Brauli, que hoje é professor no Carisma, também pastor lá em Lagoinha. Nós escrevemos esse livro juntos, Lugares Celestiais.
Efésios, o livro de Efésios é muito claro em nos dizer o seguinte. A Bíblia fala ali em Efésios que esse termo, lugares celestiais, olha como é interessante. Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele, com Cristo, nos lugares celestiais. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. Você repara que existem bênçãos nesses lugares. Existe um posicionamento que Deus nos colocou e existe também uma luta nesses lugares celestiais. Nesse livro você vai aprender a viver essas bênçãos, a viver com o seu coração mergulhado no céu e a permanecer nesse posicionamento celestial. Um outro livro, esse aqui eu acho que vocês conhecem bastante, a gente fez agora uma nova edição desse livro, pela bondade, pela graça de Deus exclusiva. A gente já está aí mais de 5.000 exemplares vendidos. Eu fiz uma outra diagramação do livro Revolucionando Relacionamentos. Esse livro é a base do seminário que damos sobre o assunto e tem sido hoje o livro de leitura obrigatória da matéria de relacionamentos interpessoais lá no Carisma. Trata sobre a questão de relacionar com o próximo, mas a partir de um ponto de vista de relacionar bem consigo mesmo. A gente só pode relacionar melhor com o próximo quando a gente se relaciona melhor com a gente. Por isso, muitas questões como complexo de inferioridade, insegurança, perfeccionismo, são questões que eu abordo nesse livro, que são fundamentais para que a gente possa ter um bom relacionamento com o próximo. E um outro livro, esse eu estou assim, muito animado, feliz demais de poder estar lançando aqui na aba. Já faz mais um pouco de 2 meses que nós lançamos esse livro lá em Lagoinha. É um livro chamado O Fazer Comprova o Saber. Por algum tempo Deus me direcionou a estar estudando de uma forma devocional. Eu fiquei lendo, relendo o livro de Tiago. Irmãos, como Deus falou comigo. É impressionante você pensar na vida desse homem chamado Tiago. Eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica Apostólica Romana tem um pensamento. E o pensamento é que Maria foi virgem por toda a sua vida. O texto diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas o enfoque bíblico é que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, indicando o quê? Que não foi nenhum homem que participou da concepção de Jesus. Isso indica, então, que Maria teve, pelo Espírito de Deus, a geração de Jesus dentro de si. Mas você vai ver logo em sequência que não existe nenhuma expressão bíblica para dizer que ela permaneceu virgem. Irmãos, não existe nem na nossa cultura um casamento feito sem que haja a concretização a respeito com a relação sexual. O católico muitas vezes defende que ela só teve Jesus de forma do Espírito Santo. Mas, amado, num casamento judaico, jamais, em tempo algum, seria um casamento que não houvesse a relação sexual. Ela, na verdade, é uma comprovação de que eu estou casado. E vamos combinar comigo, José casou com Maria. Aos 12 anos de idade, quando vemos mais um relato, José e Maria perderam Jesus, Jesus estava no templo. E depois a gente não sabe mais sobre José, é realmente um mistério, porque José desaparece do relato bíblico. Mas pelo menos 12 anos, José esteve casado com Maria. E se José ficou casado com Maria 12 anos e não teve relação sexual, José é um santo mesmo. José é um cara violento. Então, irmãos, isso é simplesmente uma tradição católica, isso não é uma verdade. Por que você diz isso também, irmão? Eu digo isso também, irmãos, porque lá em Marcos 6, quando Jesus chega na sua cidade natal, as pessoas olharam para ele e falaram assim, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Não estão aqui conosco seus irmãos? Aí citam 4 nomes, e um deles é Tiago. E não fala o nome das irmãs. Irmãos, esse texto para mim é conclusivo, sabe por quê? Porque Jesus nem era conhecido. Ou seja, José e Maria criaram os filhos e filhas junto com Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, os seus irmãos e a sua mãe um dia tentaram intervir no ministério dele porque acharam que ele estava louco. Então, Tiago e a família de Jesus física existiu. E por um tempo essa família parece não ter acreditado em Jesus. Mas depois, quando Jesus aparece ressurreto, Tiago se converte. Mas Tiago não apenas se converte. Tiago se torna um grande homem de Deus.
A Bíblia chega a dizer que Tiago é uma das colunas da igreja. Coluna, irmãos, é algo que nós colocamos para que a igreja seja estabelecida, para que haja firmeza. No Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, quando se trata da questão judaica e dos gentios, quem dá a palavra final não é Paulo, não é Pedro e não é o outro Tiago que caminhou com Jesus também, naquela lista dos 3 que Jesus trazia a si mesmo. Quem deu a palavra final foi o irmão carnal de Jesus, o irmão físico, Tiago. Então Tiago se tornou um grande homem de Deus. Segundo a história da igreja, ele foi apóstolo em Jerusalém e ele escreve a 12 tribos dispersas que foram espalhadas. Drummond, por que você está falando isso sobre Tiago? Porque pensem bem, gente. Alguém que caminhou com Jesus até os 30 anos de idade, na mesma casa com ele. Alguém que depois teve um encontro com ele. Alguém que se tornou coluna da igreja, apóstolo em Jerusalém, que Pedro e João escutavam o que ele dizia. Esse homem escreve uma carta, a Epístola de Tiago. E esse homem escreve essa carta, irmão, cheia de verdades fundamentais para a vida cristã. Ele fala que a fé sem obras é morta, ele fala sobre língua, ele fala sobre a sabedoria divina. Então, se você desejar, esse livro vai falar exatamente versículo por versículo do livro de Tiago. Cada versículo, cada texto ali comentado para te abençoar, para te encorajar. Eu quero muito que você adquira, eu creio que vai ser uma bênção para você. Drummond, quanto custam os livros? Gente, R$10 só. Cada livro ali, só R$10. Você compra, dá de presente, é só uma oferta, né? Que você pode comprar, pode passar cartão. Se você não conseguir, passa tudo na conta do pastor Haroldo, entendeu? Todo tipo de cartão. O pastor Haroldo está falando que eu vou dar um cartão de visita. Fala para você, irmão, assim, estou sentindo que no final você vai me dar um livro. Glória a Deus. Se ele sorriu, você ganhou. O sorriso é a senha, gente. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 2. Se você gosta de anotar a mensagem, e eu encorajo os irmãos se puderem e quiserem, claro, né? O título que nós vamos conversar essa noite, que nós vamos estudar essa noite, você pode colocar aí na sua anotação: quando o diabo alcança vantagem. Quando o diabo alcança vantagem. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso número 10. Quando o diabo alcança vantagem. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 2, a partir do verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê? Repete comigo, para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Vamos dizer essa frase juntos? 1, 2, 3 e... Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Feche os seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria, pela honra de estar nessa igreja. Obrigado, Senhor, pela bênção de poder estar com os irmãos tão famintos e sedentos pela Tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado por esse Tadel, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Essa noite, fala conosco, que quando terminar esse Tadel, a gente termine esse Tadel transformado pelo poder do Teu Espírito. Pai, fala conosco como nenhum homem pode falar. Fala conosco de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa.
não seja meras palavras humanas, mas revelação, iluminação do Teu Espírito dentro de nós. Estamos tão famintos de ouvir a Tua voz, que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, é notório que existe uma teologia no Novo Testamento muito clara a cada um de nós, que nós não devemos temer o diabo, muito pelo contrário, quem deve temer a gente é o diabo. Nós sabemos que temos autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes e em escorpiões, e nada nos fará dano algum. Sabemos que se alguém tem autoridade para expulsar demônios, gente, quem tem autoridade para expulsão é porque tem um território a ganho uma autoridade. Por exemplo, se você olhar alguém, dois times de futebol num campo, e você vê o juiz, só tem autoridade para expulsar alguém do campo, o juiz. Uma outra pessoa do outro time pode falar assim, eu quero que você seja expulso da partida. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele não tem autoridade. Um colega de campo pode falar assim, cara, eu não quero mais você no meu ataque, mas ele não tem autoridade para expulsar. Agora, o juiz, se ele levantar o cartão vermelho, o jogador está expulso. E se ele insistir em ficar na partida, podem chamar policiais e tirar ele do campo. Por quê? Porque quando você tem a autoridade para expulsar, você tem autoridade naquele território. Irmão, você tem autoridade para expulsar demônios. No reino espiritual, você pode levantar o cartão vermelho e dizer, diabo, aqui você não entra, porque eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nenhuma obra maligna sobre nós prevalecerá. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes, quando eu ouço algumas pessoas falando, parece que a porta do inferno é uma bazuca, porque está vindo na direção dele jogando uma bomba. Não, porta não é arma, porta é defesa. A porta da sua casa não é uma R15, a porta da sua casa é a defesa da sua casa. Você fecha a porta e quando você faz isso, você está dizendo o seguinte, vou trancar minha porta aqui porque eu vou ter segurança no meu lar. Então, porta é um lugar de defesa. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Aba. Ou seja, aquilo que defende a estrutura do inferno não vai conseguir parar essa igreja. Cada casa que o grupo de crescimento chegar, nós vamos chutar as portas do inferno e vamos ver gente sendo salva. Em nome de Jesus. Quem crê comigo assim? Eu creio. Nós temos autoridade sobre o diabo, nós temos autoridade sobre as hostes malignas. Agora, irmãos, vamos entender algo juntos. Nós sabemos dessa vitória que nós temos, mas tem alguns irmãos que pegam isso e extrapolam no quê? Eles extrapolam, eles vão no desequilíbrio de simplesmente desmerecer ou não levar em conta que o diabo ainda procura, ou ainda quer, ou ainda deseja fazer algo, mesmo não tendo mais como nos vencer. Nós sabemos que temos autoridade, que vencemos, e o diabo sabe disso. Só que ele tenta fazer coisas para que a gente caia, ou a gente entre numa situação onde ele possa atuar. Efésios 4 nos diz, não deis oportunidade ao diabo. Isso significa então que eu posso dar uma oportunidade para que ele possa agir na minha vida. 1 Pedro capítulo 5 diz que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando a quem, o texto é claro para dizer, a quem possa devorar. Porque ele, o diabo, não pode devorar qualquer um. Aquele que é nascido de Deus, irmãos, o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus aqui? Então, peraí, o maligno não lhe toca. Ele não pode devorar a sua vida. Mas ele fica procurando a quem ele possa devorar. A quem está dando uma oportunidade. É lógico que 1 Pedro capítulo 5 não está sendo escrito para não crentes. Porque não crentes já estão na influência, muitas vezes, do maligno. Isso está sendo escrito a cristãos
que podem dar um espaço para que sejam devorados, ou para que sejam levados, ou opressos, ou levados a um território de derrota por Satanás. Irmãos, isso é muito importante a gente começar a perceber. Embora eu tenha autoridade, embora eu tenha sobre mim a palavra de vitória, o texto é muito claro em dizer que para que não alcance vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2,11, que nós acabamos de ler, diz para que não alcance vantagem sobre nós. E se você reparou, o verso 10 é bem interessante. O verso 10 fala de perdão. Paulo se une aos coríntios para falar o seguinte: se alguém fez alguma falta, eu com vocês o perdoo. Então Paulo está junto com os coríntios falando o seguinte: eu estou perdoando quem nos fez algum mal. Aí ele fala assim, para quê? Para quê, gente? É uma palavra em português, uma indicação em português de finalidade. Eu estou aqui essa noite com o microfone na mão para que eu possa entregar uma palavra a vocês. Ou seja, a finalidade de eu estar liberando essa palavra, a finalidade de eu estar aqui é para liberar essa palavra. Para que eu possa liberar a palavra, é por isso que eu estou com o microfone. Para que indica então finalidade. Paulo está dizendo o seguinte: por que eu perdoei junto com vocês a falta de alguém? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Irmãos, eu gosto dessa expressão já, porque remete ao que a gente acabou de dizer. Irmão, se ele está querendo uma oportunidade para alcançar vantagem, significa que ele está o quê? Em vantagem ou desvantagem? Irmão, ele já está em desvantagem contra você. Ele está lá atrás. Você está muito acima dele, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Você está em vantagem. Agora, peraí. Então é o seguinte, para que não alcance vantagem, significa que ele está em desvantagem. Mas, para ele alcançar vantagem, então vamos entender algo. Se Paulo e os coríntios perdoaram a falta de alguém, e isso fizeram para que o Satanás não alcançasse vantagem, significa que, ao contrário, também é uma verdade. Quando, por exemplo, eu não perdoo alguém, quando, por exemplo, eu tenho mágoa de alguém, quando, por exemplo, eu não libero o coração para perdoar alguém, quando eu fico ofendido e eu não perdoo quem me fez mal, então eu dou ao diabo uma vantagem sobre mim. Então eu dou ao diabo uma oportunidade, um espaço para que ele possa morder, devorar. Isso nos mostra que a falta de viver na palavra dá ao diabo vantagem sobre nós. Aí o texto diz, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. A palavra desígnios no grego, ela também pode ser traduzida como propósitos ou pensamentos. Os propósitos eu e você não devemos ignorar. Não devemos tratar como nada, como ninguém. Existem dois extremos muito perigosos na história da igreja. Irmãos, existe um extremo, e eu sei que você já viu esse extremo. Eu conheço pessoas que vivem nesse extremo. Tudo é diabo. Irmão, tudo é espiritual, tudo é... Não, irmão, tem um demônio no ar-condicionado. Por isso que ele não gela. É um demônio do... Nem sei. É um demônio frozen. Tem um demônio de... Irmão, é aquela coisa assim, que é totalmente surreal. Que vê espiritualidade em tudo. Que não consegue perceber que existem coisas naturais, existem coisas emocionais. Existem situações que não tem nada a ver com o reino do espiritual. Às vezes não é nada de demônio, é uma pessoa ir para o psicólogo. Né? Procurar uma ajuda. Mas é mesmo. Né? A gente às vezes espiritualiza demais. Esse é um extremo, irmãos, que muitas vezes leva a pessoa a um desequilíbrio muito ruim na vida, de achar que tudo é espiritual. Não, tem coisa que é natural. Às vezes, tem cansaço que você está sentindo, que não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com você dormir direito. Né? Tem hora que você está passando por um problema de saúde, não, Satanás atacou a minha saúde. Não, irmão, foi você que atacou a lasanha. Né?
Tem hora que a gente está se alimentando mal, por isso está passando problema de saúde. Nem tudo é maligno, às vezes é uma falta de cuidado com o corpo. Agora, irmão, esse é um desequilíbrio. Agora, existe um outro desequilíbrio de a gente achar também que tudo é natural. Parece que não existe mais demônio. Aliás, tem igreja, irmão, que se a gente falar de diabo e demônio, a pessoa, para que falar esse assunto negativo? Sério? Impressionante. Não, esse assunto ruim, diabo, vamos falar de Jesus. Não, vamos falar de Jesus. Mas nós temos um adversário. Eu teria que arrancar muitas páginas da Bíblia para não reconhecer que a gente tem um adversário. Se eu quero crer em Jesus, irmão, Jesus falou sobre Satanás várias vezes. Uma vez Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus não está inventando isso. João diz que ele veio para desfazer Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ter que crer no diabo. Você tem que crer que existe um adversário. Às vezes eu vejo cristãos que parece que eles estão num playground e não numa trincheira. Parece que nós estamos brincando de cristianismo, mas há uma guerra. Nós vamos à igreja, nós vamos para o grupo de crescimento em algum lugar. Irmãos, muitas vezes nós não reparamos o quanto Satanás tenta parar ou bloquear uma igreja, um lugar. O quanto muitas vezes ele lança pensamentos na cabeça de pessoas para que elas desistam. E o quanto isso muitas vezes é lançado sobre a vida de líderes, sobre a vida de pessoas, para que elas comecem a esmorecer e aquele trabalho acabar. Quantas vezes Satanás tenta alcançar vantagem sobre nós, quando nós não praticamos um princípio bíblico. Paulo estava dizendo aqui que se ele não perdoasse, o diabo alcançaria vantagem sobre ele. E ele é o apóstolo Paulo. Muitas vezes a gente está brincando, não perdoando alguém, e tem gente que fica sem perdoar uma pessoa por semanas, por meses. E não sabe que o diabo está alcançando vantagem com isso. Vive uma vida, às vezes, da pornografia, vive uma vida longe de Deus, e não percebe que muitas vezes Satanás está alcançando vantagem e oprimindo e lançando mentiras nesse território. Mas o diabo não vai alcançar vantagem sobre a igreja Aba em Blumenau, em nome de Jesus. Nós não ignoramos os desígnios, os propósitos malignos. Propósito maligno, irmãos, é sempre trazer uma sugestão fora da palavra, para nos levar a que Satanás tenha alguma vantagem. Porque se eu sou vitorioso já sobre ele, ele tem que lançar uma mentira sobre mim para alcançar uma vantagem sobre mim. Como perdedor e derrotado, o diabo precisa de uma mentira ou que eu caia num propósito maligno para ele alcançar algum tipo de vantagem na minha vida. Por isso eu tenho que estar atento e não ignorar, não desconhecer alguns propósitos, alguns desígnios malignos. E eu quero ver com você, se você está anotando, coloque aí, alguns propósitos, vírgula, desígnios malignos, 2 pontos. Alguns propósitos, vírgula, desígnios malignos. Alguns propósitos, vírgula, desígnios malignos, 2 pontos. Primeiro propósito, desígnio maligno. Primeiro, achar que tudo é apenas natural e não espiritual. Achar que tudo é apenas natural e não espiritual. Eu já comentei sobre isso, mas vocês já pararam para pensar? Paulo, quando escreve a Éfeso, Paulo fala assim, Efésios 6,12, eu citei agora há pouco. Nossa luta não é, diga comigo, não é. Irmão, por que Paulo tem que dizer que não é contra carne e sangue? Porque parece que os éfesos estão achando que a guerra deles é contra carne e sangue, ou seja, que a guerra deles é natural. É contra pessoas. Isso significa que Satanás muitas vezes quer te induzir a achar que tudo que você lida na igreja não tem a ver com o mundo espiritual, mas tem a ver com o natural. Às vezes alguém vem e fala algo para você completamente inspirado por Satanás.
E tudo que você consegue ver é a pessoa, e você fala assim, nossa, fulano falou comigo de uma forma terrível. Ai, fulano falou comigo. Ai, fulano, coisa das trevas. Mas é assim, fulano falou. E a gente fica ofendido e magoado com o fulano. Deixa eu te dizer, sua luta não é contra o fulano, sua luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando a Bíblia fala de embraçar o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados. Gente, dardo inflamado era uma figura que Paulo estava usando das guerras antigas. E o dardo inflamado era uma flecha com fogo na ponta. Agora, é claro que ele não está sendo literal, ele está sendo simbólico. Ele está dizendo, então, não de dardos literalmente com fogo na ponta. Ele está falando sobre pensamentos, ideias e sugestões malignas. Tem hora que nós estamos olhando algumas palavras de pessoas, estamos achando literalmente que essa pessoa está falando algo, simplesmente porque ela nos odeia. Ou simplesmente porque ela quis dizer. E a gente fica nessa naturalidade, debaixo dessa naturalidade, geralmente a gente fica magoado com a pessoa. Quando Pedro virou para Jesus e disse, nós sabemos, Pedro falou algo para Jesus e Jesus não repreendeu Pedro. Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Ou seja, Pedro foi usado de forma maligna. Havia um propósito, um desígnio maligno para que Jesus não fosse à cruz. E Pedro foi uma boca maligna para falar com Jesus. Irmãos, tem gente que é boca maligna para falar na tua vida e você olha para o que ela fala e só acha que é ela que está falando. Ei, abra os seus olhos, sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas há um mundo espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes tem coisas naturais acontecendo conosco. Tome muito cuidado, irmãos. Às vezes a gente vai naturalizando demais as coisas. Parece que, o pastor me tirou dessa função e me colocou nessa. O pastor, ele simplesmente não vai muito com a minha cara e quis me mover daqui para lá. Irmão, cuidado, você só está vendo carne e sangue. E se Deus não está usando isso? Às vezes nós ficamos ofendidos com homens, quando Deus está usando homens. Às vezes não está vendo o mundo espiritual. O diabo quer nos fazer crer que aquilo que um homem fez conosco vai nos parar. O diabo quer muitas vezes nos fazer crer que o homem que tomou aquela decisão e que Deus não tem nada a ver com isso. Tome cuidado. A visão nossa pode ser muito naturalista das coisas. Muito. Eu já vi pessoas que na igreja, a rotina do dia a dia fez elas ficarem muito naturais, sabe? Foi fulano, foi meu líder que falou para eu largar esse trabalho, eu acho que o meu líder não quer mais que eu faça. Irmão, quem sabe não é Deus movendo você de um lugar para o outro. E você está ofendido com um homem, achando que ele simplesmente teve uma ideia natural, quando ele pode ter tido uma ideia sobrenatural. Mas o diabo está usando a naturalidade para te fazer ter mágoa de alguém, quando a sua luta não é contra alguém. Muitas vezes encontramos resistências em grupos de crescimento, encontramos resistências na igreja ao crescimento dela, irmãos. Deixa eu te dizer, muitas vezes não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com o mundo espiritual maligno. Satanás não está contente com eu e você aqui na igreja. Satanás não está contente com o crescimento dessa igreja. Satanás não está contente com muita coisa que tem acontecido. E tem irmãos que ficam muito impressionados com isso e falam assim, Drummond do céu, o inimigo se levantou comigo, o inimigo está furioso. Eu falei, glória a Deus, irmão. Já pensou se ele fosse teu amiguinho? O diabo vai... que eles falam assim, parece que eles querem fazer as pazes. O diabo está furioso, vamos fazer as pazes. Amigo. Não, o diabo vai ficar ainda mais furioso com essa igreja em nome de Jesus, gente. Vai sair fumaça da cabeça deles pensando assim, não dá para parar eles. Agora é claro, ele vai jogar dardos para que você comece a achar que homens estão sendo movidos quando é Deus que está movendo.
Ele vai lançar dardos para você quebrar amizades, relacionamentos, para que você pare ministérios, para que você desanime. E você está achando que tudo isso é natural. Mas, irmão, volte os seus olhos para a oração. Tenha discernimento de espírito. É Deus quem está no controle da tua vida. Esse é um desígnio e um propósito maligno. Fazer a gente achar que tudo é apenas natural e não espiritual. Segundo propósito ou desígnio maligno, anote aí. Usar evidências naturais para nos frustrar. Usar evidências naturais para nos frustrar. Eu queria muito que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Usar evidências naturais para nos frustrar. Êxodo capítulo 30, Gênesis capítulo 37. Deixa eu só refrescar a tua memória aqui. O pai de José, gente, deu uma túnica para ele de várias cores, uma túnica especial. Nós sabemos pela Bíblia que ele tinha, assim, uma predileção, ou assim, uma preferência mais por José do que pelos outros irmãos de José. Ele tinha uma túnica de várias cores que o pai tinha dado para ele, que nenhum filho tinha. O pai tinha dado aquilo para José. Agora vem comigo no verso 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente, diga comigo, certamente. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Nós conhecemos esse texto, irmãos. O que acontece? Os irmãos de José, com ciúme, com inveja de José, pegaram José, lançaram ele numa cova, depois venderam ele como escravo. Mas eles tomaram a túnica de várias cores que Jacó tinha dado a ele, e pegaram essa túnica e falaram assim: o que a gente vai falar para o pai? O que a gente diz para o pai? Não, vamos fazer o seguinte: vamos rasgar a túnica, tingir com o sangue de um cabrito e dar para o pai. Reparem uma coisa, gente. Eles não falaram para o pai. Pega isso aqui comigo, igreja. Eles não falaram para o pai que foi uma fera que comeu José. Eles simplesmente pegaram a túnica, rasgaram ela, tingiram com sangue e deram na mão do pai. O pai olhou, reconheceu que era de José, foi ele que tinha dado. Viu rasgado, viu o sangue. Aí a Bíblia diz que ele fala o seguinte: certamente José foi comido por uma fera. Ou seja, eles apresentam as evidências, mas quem conclui é Jacó. Muitas vezes o diabo trabalha igual os irmãos de José. O diabo traz algo para mim e para você, uma evidência natural, algo que nós conhecemos. Ele rasga isso, ele mostra sinais de destruição e dá na nossa mão. E o nosso raciocínio é o seguinte: acabou. Se está rasgado, se está manchado com sangue, não tem mais jeito. José morreu. Irmãos, quantas vezes eu já vi ministérios, líderes parando, porque Deus parece que rasgou, ou na verdade o diabo parece que rasgou a túnica, ou rasgou a célula, o grupo de crescimento, rasgou as emoções dele, tingiu com sangue, parece que acabou com o projeto. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer o seguinte para você: José não morreu.
Tome cuidado com as conclusões que você toma com as evidências do presente. Eita, pega isso aqui. Tome cuidado com as conclusões que você toma das evidências do presente. Você pode ter uma túnica rasgada. Pode haver sangue ali. Mas quem diz mesmo se José morreu ou não? Você não tem um corpo. Tudo que o diabo muitas vezes nos apresenta é o seguinte: olha como está rasgado o seu ministério, a sua família. Não há mais chance. Ele mostra o sangue, ele mostra os rasgados, ele mostra os pedaços para fazer a gente concluir que aquilo acabou. Ele mostra evidências naturais para nos frustrar. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Todos nós, somos como Jacó, dando muitas vezes nossa túnica. Nós somos como aqueles que estão dando o melhor. E nós cobrimos o nosso sonho com algo do nosso coração. Nós temos algo especial dado. Irmãos, aonde nós vamos? Talvez você está me ouvindo aqui e fala assim: irmão, a minha família tem o melhor, a minha túnica. A minha vida espiritual tem tido a minha túnica. O meu GC, a minha liderança, a área, o ministério que eu atuo, eu tenho dado a minha túnica para o meu sonho. Para o sonho de Deus eu tenho dado aquilo que é valioso para mim. Irmãos, e muitas vezes, as próprias pessoas que nós damos, parece que rasgam aquilo que nós damos. Mas, amado, o sonho de Deus não morrerá na mão de homens. O propósito de Deus na sua vida não morrerá na mão de pessoas. Você vai se assustar em ver isso mais adiante. Eu fico imaginando, irmãos, o tamanho da emoção que foi para o pai de José ver José. Que a gente sempre fica olhando para os irmãos, né? Os irmãos, quando viram, pensavam: vão morrer. José teve que acalmar eles. Mas o pai não tinha nada com aquilo. E ele, pensando que um filho estava morto, ele se depara e vê o filho, não apenas o filho não está morto, não. O filho agora tem autoridade. O filho agora tem um sonho cumprido. Amados, você vai se assustar em ver que o que estava rasgado vai ser exaltado. O que estava parecendo que tinha morrido vai estar numa posição de autoridade que você nunca pensou que poderia haver. Cuidado com as evidências que chegam nas suas mãos. Que as pessoas adoram nos apresentar túnicas rasgadas. E se você é líder, você sabe o que eu estou falando. O que tem de neguinho apresentando problema. Aí, ó como é que está a cela, ó. Você sabe aí? Vamos lá. Tu não é o líder? Aí, ó como é que tá. Bagunça, uma zona. Isso aí que é discipulado? E aí você olha assim, aquele jeito displicente de apresentar para você, você fala assim: meu Deus, não sabe quanto que eu orei para isso dar certo, tá tudo errado, mas meu Deus. As pessoas apresentam túnicas rasgadas para nós o tempo todo, gente. E o diabo quer fazer você tomar a conclusão de que porque está rasgado, está morto. Mas me desculpa ser repetitivo, mas eu tenho que dizer: o que está rasgado não está morto. Vai reviver de um jeito que você nunca pensou antes. Diga para o seu irmão assim: o que está rasgado não está morto. Terceiro, propósito ou desígnio maligno. Terceiro, você está anotando aí: usar traumas do passado. Usar traumas do passado. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Eu acho muito interessante. João capítulo 11 é a famosa ressurreição de Lázaro, né? Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo e Jesus se demora mais ali até que se sabe que Lázaro está morto. E é interessante pensar que por aquela região, antes
da ressurreição de Lázaro, Jesus quase foi apedrejado. João capítulo 10 nos fala que Jesus quase foi apedrejado naquela região da Judéia. Depois que passou algum tempo, Jesus vira para os discípulos, para os 12, e fala assim, vamos para lá. Aí os discípulos viram para Jesus e falam assim, Rabi, agora há pouco o pessoal de lá queria apedrejar-te e torna-te para lá. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque não vê a luz do dia. Irmãos, eu confesso para vocês, que toda vez que eu li essa passagem, eu falava assim, Jesus, é fera em desconversar, hein? Nada a ver, os caras estão falando de não ir para lá para morrer. De repente ele vinha com a 10, não são 12 as horas do dia. Eu nunca entendi aquela passagem. Eu falava assim, cara, ele desconversou do nada, ele foi para um assunto do nada. Não são 12 horas do dia? Eu sei que é 12 horas do dia. Por que eram 12 horas do dia? Porque eles contavam o dia de 6 da manhã até as 6 da noite. Então são 12 as horas do dia, por isso essa expressão, e não 24 horas. Mas Jesus fala assim, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, ou seja, na luz, não tropeça. Mas se alguém andar à noite, nas trevas, tropeça, porque não vê a luz. Jesus não está mudando de assunto. Mas o que Jesus está falando então, Drummond? Primeiro a gente precisa resgatar um pouco de simbolismo bíblico aqui. Porque luz e noite falam de duas coisas bem distintas. Luz fala de discernimento, trevas fala de escuridão. Luz fala de alegria, por exemplo. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E amanhã fala do dia. Luz da Bíblia fala da palavra. Escuridão na Bíblia fala das trevas, fala daquilo que é errado, pecaminoso. Agora, entende uma coisa comigo. Quando os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, Rabi, ainda agora o pessoal de lá tentou te apedrejar e você volta para lá. Irmão, Jesus está dizendo que essa palavra que eles estão dando de ter medo de ir, com medo do que já aconteceu, isso é noite. Mas Jesus não estava andando na noite daquilo que aconteceu com ele. Ele estava andando na luz da palavra de Deus liberada a ele. Quem está pegando aqui? Jesus então está fazendo uma referência que, Rabi, ainda agora queriam te apedrejar e tornas para lá. Ou seja, isso é escuridão, isso é noite. Se alguém andar nessa noite do que aconteceu com você, quando você foi quase rejeitado, quando quase lançaram pedras sobre você, se você andar assim, vai tropeçar, porque você não está vendo a luz do dia, a luz da palavra liberada. O diabo adora andar nas trevas e usar as trevas do que aconteceu com você para impedir você de ressuscitar Lázaros que estão mortos. Ah, eu já tentei orar, ser um homem de oração, vai vir um seminário de oração, mas eu já tentei orar e não deu certo. Por que eu vou participar disso de novo? Por que eu vou tentar ser um homem de oração de novo? Ou seja, ele anda à luz da escuridão do fracasso dele e não à luz da palavra de Deus de hoje. Ah, eu já tentei abrir um grupo de crescimento. Ah, eu já tentei fazer isso e não deu certo. Quem disse que a noite da frustração não se renderá à alegria da ressurreição, irmão? Me escute, tem muita gente que está deixando Lázaro morto, porque está com medo de acontecer no futuro o que aconteceu no passado. E quem anda assim, irmão, vive tropeçando. Todas as pessoas que eu conheço que vivem com medo que o passado ruim se repita no futuro, vivem tropeçando no presente. Todas. Ah, irmão, eu estava com um rapaz, estava com ele, não deu certo. Eu pensei que ele era o meu varão, mas descobri que ele é uma varinha. Aí ele olha para frente, ela olha para frente
e fala, não, todo homem é igual. E eles têm o medo de relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque lá atrás a varinha está influenciando. O relacionamento ruim, a noite, as trevas estão influenciando ele. Então tem medo de se relacionar e vive tropeçando. Não tem firmeza. O diabo tem usado traumas do passado para impedir pessoas de avançarem para o seu futuro. E quanta gente tem parado. E quanta gente simplesmente não tem tido mais ousadia. Está tropeçando o tempo inteiro. E se eu pregar e ninguém aceitar? Prega de novo. Irmão, todos nós temos fracassos. Quem já teve fracasso na vida, levanta a mão e o pé. O pé é para confirmar. Não, todo mundo tem fracasso. Irmão, tu já pregou e ninguém aceitou, irmão? Várias vezes. Várias vezes. Isso não está afim. Jesus é muito mais resolvido que a gente, né? Jesus uma vez pregou, aí ele pregou, o pessoal foi indo embora. Dura é a mensagem. Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, vocês querem ir também? Se fosse a gente muda a mensagem para trazer o pessoal de volta. Que a gente vive na escuridão de querer agradar a gente. Quando Deus quer que você viva na luz da aprovação divina, irmão. Viva a palavra. Não deu errado, tem gente indo embora, então eu vou continuar pregando, porque vai dar certo para alguém. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas no último dia eu vou me alegrar em ter feito o meu trabalho para o Senhor. E eu vou adorar Ele para todo sempre. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor aí por isso? Aleluia! 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 O que eu vejo, olhem aqui para mim, o que eu vejo hoje na nossa geração é que parece que diante do trono nós vamos apresentar assim exatamente quem nós ganhamos para Jesus. Irmão, tem algum tempo de igreja e eu já vi pregação, os pastores falaram assim, você vai apresentar quem você ganhou para Jesus. Vai ser recompensado por essas pessoas. Se tu pregou para 100, mas 10 aceitaram, então tu vai receber galardão das 10. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é isso não, irmão. Tu vai receber galardão das 100 que tu pregou. Mas só 10 que aceitaram. Mas, irmão, quem falou que você faz alguém aceitar? Quem tem que aceitar é a pessoa e quem vai convencer é o Espírito Santo. Então vai receber galardão de todo o trabalho que você fez para o Senhor. Aleluia! Aleluia! No Senhor, seu trabalho não é vão. Diga para o seu irmão assim, no Senhor, seu trabalho não é vão. Quarto pensamento ou propósito maligno. Estou terminando. Supostamente, quarto propósito ou desígnio maligno. Quarto, supostamente, pensar no seu bem-estar. Alguns propósitos, desígnios malignos. Quarto, supostamente pensar no seu bem-estar. Eu nem vou abrir esse texto, vocês conhecem bem ele. Jesus está falando que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Aí Pedro, muito cheio de si, eu acho que ele foi empolgado com aquele negócio, quando Jesus virou para ele e falou assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Falou que, né, sobre a revelação dele, a igreja seria edificada, que ele era pé. Acho que ele gostou do negócio. Jesus virou e falou para os discípulos todos, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Irmão, eu acho muito engraçado. A Bíblia fala assim que Pedro chamando Jesus à parte. Gente, Pedro é muito engraçado. Tipo, vem cá, Jesus, deixa eu te ensinar uma coisa. Esse discurso foi legal. Muito deprimente isso aí. Ele fala assim, Senhor, de modo algum te sucederá isso. Aí ele fala assim, Senhor,
Olha só isso aqui, gente. Preste atenção. Tem compaixão de ti. Na versão super atualizada do Drummond. Pensa mais em você. Nossa, não. Irmão, aqui, não é nada... Deixa eu, assim, ser rasgado, sincero. Não é nada assim. Tu tá vendo que não é nada muito assim, maligno? Não, vamos combinar. Cuida de você. É um cuidado, cuida de você. Uma coisa bonitinha, gente. Pensa em você. A cabeça de Pedro é o seguinte: você não vai morrer ressuscitar. Então, vamos andar com esse ministério. Aí vamos pensar, vamos viajar na batatinha agora, rapidinho. Imagina se Jesus cai nessa. Então, com 30 anos, ele não morre nem ressuscita. Irmãos, vamos dizer que ele vai caminhando. Cura enfermos, ressuscita mais mortos, vai fazendo mais o bem para os outros, ajudando, ensinando mais verdades, curando um, ressuscitando mais outro, avivamentos acontecendo. Aquilo que a gente leu na Bíblia, aí, sei lá, por 60 anos, Jesus... Isso em si, isso é ruim, gente? Não. Curar enfermos, ensinar. Só que veja bem, tem coisas que são boas, mas que são malignas. Tudo o que não é o propósito de Deus para a sua vida, e você está fora dele, é um caminho do diabo. E ele pode ser um caminho de cura, de milagres e de ressurreição de mortos. Mas se você foi destinado à cruz e está vivendo fora do propósito, você está no caminho das trevas. Nós imaginamos o caminho do diabo apenas cheio de muito pecado. Mas se eu e você tomamos uma decisão por Jesus, quem já tomou uma decisão por Jesus firme? Irmão, não é as coisas pecaminosas, tipo adultério, mentira, fofoca, embora alguns ainda caiam nessas coisas, mas não é essas coisas tão assim, claramente malignas que têm nos derrotado. São as coisas que têm cara de bondade, mas fogem do propósito de Deus para você. O que é pensamento ou desígnio maligno aqui com Pedro? Supostamente pensar no seu bem-estar. Porque supostamente o diabo, supostamente, não é verdade, está pensando no bem-estar de Jesus. Não vai ter sofrimento, você vai ficar bem. Gente, tome muito cuidado. Tem hora que parece que o que está vindo na sua mente, o que as pessoas estão falando, é para você ficar bem. Mas isso que pensa no seu prazer, no seu deleite, é um caminho que pode ser muitas vezes complicado. Por exemplo, alguém pode virar para você e falar assim: cara, tu vai na igreja, na terça do Tadel, na quarta, na quinta, na sexta para esse seminário. Meu Deus, vai no domingo só. Pensa. Aí a pessoa fala assim: pensa mais em você. Aí você se preserva e muitas vezes não se dá a se doar mais a Deus. Tem hora que a gente está pensando tanto na gente que a gente está ficando preguiçoso ao invés de ficar ativo para o reino de Deus. Mas, supostamente, nós estamos pensando no nosso bem-estar. Crente não pode estar vivendo para o seu alto prazer. Crente precisa viver para o seu alto desenvolvimento. Crente não vive para o seu alto prazer. Crente vive para o seu alto desenvolvimento. Quando você vive para o seu alto prazer, ou seja, você está pensando em ter prazer o tempo inteiro, pode reparar que você será guiado pelo seu prazer e muitas vezes não vai negar a sua carne. Irmão, quem só faz os seus desejos está indo para o inferno. O nosso, muitas vezes, é negar a gente mesmo. Às vezes, os nossos sentimentos e emoções querem fazer a gente não ir para a igreja, quer fazer a gente não orar, quer fazer a gente não ler. E em tudo isso para quê? Para a gente ficar vendo série do Netflix.
Drummond, mas eu amo, eu também, gente. Eu também gosto. Mas tem hora que pensa demais nisso, no seu conforto, quando você tem um propósito de Deus mais adiante. Irmãos, eu creio que Deus era poderoso. Eu não sei se você crê comigo, mas eu creio assim. Que Deus era poderoso para fazer Sara dar à luz a Isaac até na terra do pai de Abraão. Quem crê comigo que Deus era poderoso para... Drummond, não foi a terra que gerou Isaac. Deus poderia falar com Abraão e dar Isaac para Sara ali mesmo, na terra do seu pai, da sua parentela. No conforto de Abraão, da sua casa, Deus poderia ter dado Isaac. Mas, irmão, Isaac não nasce na zona de conforto. Promessas de Deus não nascem em zonas de conforto. Por que eu e você estamos sentados aqui adorando ao Senhor Jesus? Porque Ele saiu da zona do conforto, onde tudo dava certo, onde milagres aconteciam, para morrer na cruz do Calvário e nasceu promessas. Ele ressuscitou e você pôde nascer de novo, e eu e você podemos viver para Ele eternamente. Se Jesus não ficou na sua zona de conforto, por que eu e você vamos ficar? Alguns de nós estamos não nos dando a coisas que Deus nos mandou. Não é por outra coisa que não seja preguiça. Eu vou falar de novo. É uma frase para pensar. Nós, muitas vezes, não estamos nos dando a coisas que são de Deus. E o motivo não é outra coisa chamada preguiça. Só que o preguiça é o pecado que o homem mais tem vergonha de admitir. Já repararam? É difícil, irmão, tu ver uma pessoa sincera quando ela fala, eu não fiz isso por quê? Porque eu estava com preguiça. Então é uma vergonha de falar disso. Gente, chega pessoas para mim e fala assim, pastor Drummond, eu tenho vontade de escrever livro igual você. Aí outro fala assim, não, quero fazer uns CDs e projetos. Irmão, tem gente que não escreve livros, não coloca projetos em ação, não escreve ou lança CDs, sabe por quê? Por pura preguiça. E a preguiça, ela pensa só no bem-estar ou no conforto de estar dentro de casa, de ver a sériezinha, de estar confortável. Mas, amados, Deus quer nos levar num lugar que pode não parecer confortável, mas você vai sentir uma alegria indizível no seu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém aí. Quinto e último para a gente terminar. Usar o trabalho, quinto e último propósito, desígnio maligno. Usar o trabalho e coisas boas para te ocupar. Usar o trabalho e coisas boas para te ocupar. Olha aqui para mim, já estou terminando. Quando o povo de Israel cresceu, o povo de Israel foi para o Egito por causa de José, por causa da fome. O povo de Israel foi crescendo na terra do Egito. Cresceu. Virou uma nação muito forte e poderosa dentro da nação do Egito. A Bíblia é muito clara em Êxodo 1 em dizer que a nação de Israel ficou mais poderosa e numerosa que a nação do Egito. O que o Egito fez? O que Faraó fez com eles? Para que eles não percebessem como eles cresceram ou como eles estavam fortes. Ele botou tributo e trabalho. Então ele fez os israelitas trabalharem bastante. Para quê? Para eles não perceberem a força que eles tinham. Irmãos, eu sei que é muito forte dizer isso, mas pega isso no seu coração. Quando o diabo não te faz pecar, ele ocupa você. Quando o diabo não te faz pecar, ele ocupa você. Ele te deixa atarefado com muitos serviços, distraído para lá e para cá, fazendo muita coisa.
E eu conheço pessoas que estão tão atarefadas, às vezes servindo a Deus, que estão perdendo a Deus. Elas estão tão ocupadas que elas perderam o foco do Senhor. Elas estão tão atarefadas com trabalho, com estudo, com uma opção de coisa, que elas não têm tempo para fazer o que nós vamos aprender essa semana, elas não têm tempo de orar. Irmão, quando eu escuto um líder virar para mim e falar assim, Drummond, eu estou fazendo tanta coisa que eu não tenho tempo de orar. Deixa eu te dizer, você caiu num pensamento maligno. Porque se você não tem tempo de orar, porque você está muito ocupado trabalhando, você não entendeu o propósito do reino. Jesus nunca esteve ocupado demais para orar. Nunca. Jesus podia estar numa multidão fazendo milagre, sinal pra caramba. De repente, ele virava para a multidão. Irmão, é engraçado isso. Ele está fazendo milagre, sinal, ensinando para... O povo está empolvorosa com ele. Daqui a pouco é ele. Beijo. Não me liga, partiu. Hashtag partiu. Aí a Bíblia diz que ele vai e fica horas de oração em cima do monte. Cuidado, parece que é bom. Parece que esse ofício é tão bom. Mas, irmão, tem outras coisas que se nós perdermos, perdemos tudo. Eu quero te alertar nessa noite, não é que você fique, vamos dizer assim, bitolado com algumas questões que estão acontecendo. Ah, Drummond, não vou mais trabalhar porque eu quero buscar Deus. Não. Você vai ter que encontrar o equilíbrio. Agora, você não pode usar uma coisa boa e deixar uma coisa melhor de Deus de lado. O reino de Deus é um reino de prioridades. O reino de Deus é um reino onde nós precisamos sentar para ouvir. Senão não temos autoridade para falar, irmão. Se eu não sentar para ouvir, eu não tenho autoridade para falar. Eu preciso disso. Nós precisamos esses 3 dias, irmãos, de um mergulho em oração, com o coração rasgado e aberto mesmo. Por quê, Drummond? Porque o ministério depende disso. O diabo tem nos ocupado com muitas coisas que são boas. Ele tem usado, às vezes, o trabalho para a gente perder o nosso foco de Deus. A Bíblia diz que até num anjo de luz, o diabo muitas vezes, ele pode se transvestir, ou ele pode se vestir de um anjo de luz, para muitas vezes nos enganar. Muitas vezes, atrás de uma coisa boa, está o diabo muitas vezes nos induzindo a um ativismo louco. Mas Deus quer te resgatar. Há um fluir de águas. Há um fluir de águas de ativismo que está todo mundo indo, gente. E muitas vezes no fluir dessas águas ativistas, o final disso é um buraco sem fim. O final disso é uma corredeira que vai levar à destruição. Mas tem muitas pessoas que estão tentando por oração, estão saindo das águas, estão sendo retiradas por Deus. Elas estão à margem, orando e clamando, e elas vão ser resgate para muita gente, para tirar desse fluxo. E eu creio que eu estou falando com uma igreja que vai ser assim, em nome de Jesus.